Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje nós vamos mergulhar em mais um estudo bem profundo, bem emocionante. Lembrando que nós estamos no primeiro trimestre de 2025, explorando o tema geral que é o amor e a justiça de Deus, na lição da Escola Sabatina. E o título do nosso episódio de hoje é Deus é apaixonado e compassivo. E quando a gente fala dessas duas palavras, apaixonado e compassivo, nós precisamos entender que elas carregam muita profundidade, muita intensidade quando são usadas para descrever o caráter de Deus. Só que será que elas realmente se diferenciam umas das outras? E mais, o que isso nos diz sobre o Criador, sobre Deus? Por um lado, a paixão de Deus fala pra gente sobre um Deus que sente intensamente, que se envolve, que não é indiferente à nossa existência, como nós vimos, por exemplo, na lição anterior. Já a compaixão, por outro lado, ela revela um Deus que, além de sentir, ele toma uma atitude, ele age, ele se importa com a nossa dor, ele se importa com as nossas lutas e ele faz algo a respeito. Ele é um Deus que não apenas observa e sente a nossa dor, mas que participa ativamente, aliviando os nossos fardos, curando as nossas feridas e se aproximando de nós de maneiras muito pessoais, íntimas e transformadoras. Agora vamos um pouco além nessa questão aqui e eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus nos criou como seres emocionais? Você já parou para refletir sobre isso? Nós somos capazes de rir, de chorar, de amar, de sentir uma infinidade de emoções. Será que isso é apenas um reflexo da própria natureza de Deus? Ou é algo diferente disso? E qual que é o papel das emoções no grande plano de Deus para a humanidade? Talvez as emoções sejam o fio condutor que nos conecta a Ele, uns aos outros, que permite que nós possamos construir relações profundas, cheias de significado. E se Deus ele sente, como é que nós podemos entender melhor quem Ele é por meio dessas emoções? Vamos refletir juntos e descobrir o que essa lição tem a nos ensinar sobre o coração de Deus. Antes, porém, da gente mergulhar nessa reflexão, eu já quero pedir que você deixe o seu like, aquele joinha que ajuda bastante aqui o nosso canal, ajuda esse vídeo a tomar proporções maiores e aparecer para as outras pessoas, né? Sabe quando você abre o YouTube e do nada aparece lá um vídeo recomendado? Esse vídeo provavelmente recebeu bastante likes, então ele vai aparecer para outras pessoas que vão encontrar esse vídeo com mais facilidade na timeline, né? E você pode, claro, ajudar isso, né, dessa forma muito mais direta, compartilhando esse vídeo com os seus amigos. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum estudo que a gente faz aqui toda semana, tá certo? Isso ajuda a gente a espalhar a palavra e também a fortalecer essa comunidade de santos da internet, de cristãos cansados, tá certo? Bora lá então? Voltando aqui para o tema, quando nós falamos do coração amoroso do nosso Pai Celestial, quando a gente está falando do amor de Deus, existem alguns textos bíblicos que são incríveis e que revelam a profundidade dessa compaixão de Deus através de imagens poderosas, de histórias emocionantes, que comparam o amor divino com o amor mais puro e profundo que nós conhecemos na Terra, que é o de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos. Talvez esse seja o amor mais profundo que nós conhecemos aqui nesse mundo de pecado. E a gente tem o Salmo 103, verso 13, descrevendo Deus como esse pai que tem compaixão dos seus filhos, revelando um amor que ele é eterno, ele é constante, ele é inabalável. É aquele tipo de cuidado que nunca falha, que está sempre presente, sempre à disposição, mesmo diante das falhas humanas. Assim como um pai, ele muitas vezes desconsidera as falhas do seu filho porque ele o ama pelo simples fato de que ele é seu filho. Lá em Isaías 49, verso 15, essa metáfora vai ainda mais fundo. Deus ele pergunta ali para o profeta escrever, né? Mas ele pergunta, será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda está amamentando e não ter compaixão da criança que gerou? Só que mesmo que um absurdo aconteça e essa mãe se esqueça do seu filho, ainda assim eu, Deus, não me esquecerei de você. Aqui o amor de Deus ele é comparado a esse vínculo visceral, profundo, entre uma mãe e o filho que ela carrega nos seus braços. E a mensagem não poderia ser mais clara.
Mesmo o amor humano mais intenso ali, mais limitado, ainda assim, ele é uma pálida demonstração de que o amor de Deus ele ultrapassa qualquer limite. Né? O amor de uma mãe, por mais profundo que seja, ainda possui defeitos, ainda possui limitações. O amor de Deus ele é infinitamente superior a qualquer amor humano, por maior que ele seja. Quando a gente vai para Jeremias, no capítulo 31, verso 20, ali a gente vê Deus sendo apresentado como esse pai amoroso que, mesmo diante da rebeldia dos seus filhos, sente as suas entranhas estremecerem de compaixão. Sabe aquele desconforto gástrico que você tem diante de uma situação angustiante? Aquele usa isso como uma descrição de Deus. Deus sentindo aquela dor de estômago por causa que ele vê seus filhos passando por dificuldades. E ele declara: o meu coração está comovido dentro de mim e certamente eu terei misericórdia e compaixão deles. Essa é a imagem de um pai que, mesmo ferido pela ingratidão dos seus filhos, por ver o que eles estão fazendo com eles mesmos e com os outros, se destruindo, ainda assim ele não consegue abandonar o seu cuidado. Mas como é que a gente explica essa compaixão divina para quem talvez nunca tenha experimentado um amor assim? Bem, para essas pessoas, a Bíblia oferece um amor que vai além das experiências terrenas. Deus ele é aquele que nos conhece completamente, que se aproxima na nossa dor e nos oferece um amor que não depende de mérito ou de reciprocidade. Deus não espera que nós o amemos para que ele nos ame de volta. E essa é a promessa de um cuidado incondicional que transforma até mesmo as feridas mais profundas. Oséias 11, versos 1 a 9, nos apresenta uma das descrições mais emocionantes do amor de Deus por Israel. O texto retrata Deus como um pai amoroso que ensina o seu filho a andar, dar os primeiros passos e que o carrega nos braços quando ele não consegue andar, que o alimenta, que cuida dele com ternura. Esse é um Deus que ama mesmo diante da rebeldia do seu povo, mesmo diante de um povo que não quer saber dele muitas vezes. E em um tom quase poético Deus diz: olha, a minha compaixão se inflama, se revira no meu estômago. Está lá em Oséias capítulo 11, verso 8. Mesmo quando Israel insistia em se afastar de Deus, sacrificavam, faziam sacrifícios ali a falsos deuses, ainda assim o amor de Deus permanecia inabalável. E essa imagem de um pai que não desiste do seu filho é profundamente impactante. Oséias 1, verso 2, complementa essa visão ao ilustrar o relacionamento de Deus com Israel como o de um marido traído. Essa história é muito famosa. Deus ele pede a Oséias que se case com uma mulher infiel, a gente viu isso logo na primeira lição, porque Deus queria que essa relação de Oséias com uma prostituta simbolizasse justamente a traição de Israel, como se Israel fosse a prostituta indo atrás de outros deuses e traindo seu marido, que é Deus. Só que mesmo assim a mensagem que Deus passa aqui através de Oséias é a mensagem de resgate, de renovação, é de um chamado ao arrependimento que é fruto de compaixão. Só que ele faz isso sem abandonar a sua justiça, que é intrínseca ao seu caráter. A história lá de primeiro livro dos Reis 3:25, onde Salomão ali sugere dividir um bebê ao meio para revelar a verdadeira mãe, ela reforça bastante esse conceito. Essa história é muito famosa para mostrar ali a sabedoria de Salomão. E nessa história a gente descobre que a verdadeira mãe, que realmente ama aquela criança, ela prefere abrir mão do filho, ou seja, prefere dar o filho para outra mulher do que vê-lo ferido. Assim como essa mãe, que ama o seu filho profundamente, Deus prefere nos resgatar com compaixão. Só que ele nunca faz isso à custa da verdade ou da justiça. Justiça e compaixão para Deus são coisas inseparáveis, porque ele só age mediante amor e retidão. Só que existe um outro aspecto aqui da paixão divina pela humanidade que às vezes não é tão explorada por nós quando nós estudamos a Bíblia. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 24, ele tem uma descrição de Deus como um fogo consumidor e um Deus ciumento. À primeira vista, quando a gente ouve a palavra ciumento, a gente pensa que é meio contraditório como uma descrição para Deus, Porque ciúme para o ser humano é um sentimento muito feio, uma coisa rebaixada, Então pode parecer bastante contraditório quando especialmente a gente confronta com textos
Como 1 Coríntios 13, verso 4, lembra? Paulo afirma que o amor ele não arde em ciúmes. Só que, no entanto, para entender essa aparente contradição, é essencial primeiro a gente compreender qual que é o contexto e o significado do ciúme divino e não do ciúme humano. O ciúme de Deus, ele não carrega essa conotação negativa de ciúmes humanos que frequentemente envolvem insegurança, egoísmo. Em vez disso, o ciúme de Deus é uma expressão do seu amor profundo e do seu compromisso com o bem-estar do seu povo. Deus ele odeia qualquer coisa que possa ferir os seus filhos. Essa é a paixão de um Deus que deseja uma relação exclusiva com aqueles que ele ama, não por uma espécie de possessividade, vocês são meus e de mais ninguém, mas porque ele sabe que qualquer afastamento dele vai levá-los o quê? À idolatria. E a idolatria vai levá-los à destruição. É um caminho sem volta. O exemplo clássico disso está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, onde Paulo ele descreve o seu ciúme pelas igrejas como um ciúme que vem de Deus. E ele compara esse ciúme ao cuidado de um marido que deseja a fidelidade da sua esposa. Esse tipo de ciúme, ele não é incompatível com o amor descrito lá em 1 Coríntios 13, verso 4. Né? Pelo contrário, o ciúme divino é um reflexo de um amor que busca proteger, que busca preservar a integridade, não só física, como também emocional, daqueles a quem ele ama. Deus ele não é ciumento por insegurança, porque ele acha que não vai ser digno do nosso amor, então ele tem que nos prender a ele. Não, ele tem ciúme porque ele sabe que a sua presença é a única fonte de vida e de bênção para o seu povo. E quando nós nos afastamos dele, a gente está se colocando, se expondo ao sofrimento, à perda e à ruína. Mas como nós, seres humanos falhos, podemos refletir esse tipo de ciúme divino? E a lição convida a gente a pensar em formas de praticar um ciúme do bem, digamos assim, nas nossas relações. E esse ciúme é um ciúme que não busca o controle ou a dominação do outro, mas que promove cuidado, proteção e a busca pelo bem-estar daqueles ao nosso redor. Só que, no entanto, é fundamental a gente reconhecer que, pelo fato de nós sermos imperfeitos, esse ciúme ele corre um risco muito grande de sair dos trilhos e se tornar um ciúme pecaminoso, possessivo, inseguro. Por isso ele precisa ser guiado por um grau de humildade, de discernimento espiritual e de entrega a Deus muito grandes. Exemplos práticos podem incluir um ciúme saudável para proteger a nossa família de influências destrutivas, né? Um desejo genuíno de orientar amigos nossos em direção àquilo que é justo, que é edificante. Né? A gente vê um amigo, por exemplo, sofrendo um golpe, a gente quer fazer de tudo para que aquele amigo não sofra uma perda. Então esse é um tipo de ciúme que vem de Deus. É esse senso de proteção. Mas ele não pode ser amigo de mais ninguém, ele só pode ser meu amigo, eu fico com raiva quando essa pessoa se relaciona com outra. Aí já é um ciúme pecaminoso. Quando nós seres humanos, né, a gente age nesse sentido, a gente não está refletindo o ciúme divino. Porém, como seres humanos, nós devemos estar sempre atentos para não distorcer esse ciúme em atitudes controladoras e autoritárias. Por isso que a inspiração para um ciúme correto ela só pode vir de Deus, que é, ao mesmo tempo, ciumento, mas ele é também compassivo. Por isso, só nele nós podemos ser ensinados de que o amor verdadeiro não é um amor que se impõe, que é forçado, mas é um amor que vai guiando com paciência, com graça e com misericórdia. E já que a gente citou 1 Coríntios 13, né, vale a gente lembrar que os versos 4 a 7 né, são dos trechos mais sublimes da Bíblia quando se trata da descrição do amor. Ali a gente tem uma descrição do amor na sua forma mais pura, mais profunda. E quando nós aplicamos essas características a Deus, aí é que o texto vai ganhar essa uma dimensão ainda mais profunda. Quando Paulo diz que o amor é paciente, e você pensa na paciência de Deus com o seu povo, né? O amor é bondoso. Quantas vezes Deus tem sido bondoso conosco? Foi com Israel no passado. Né? Deus, assim, ele é muito bondoso para conosco. O amor ele não é ciumento nesse sentido de controlador. Né? Por mais que Deus arda em ciúme nesse sentido de proteção, Deus não tenta microgerenciar a nossa vida. Ele não controla as nossas decisões. Né? Talvez ele exerça um controle na história do universo, em certo sentido, para manter as coisas em ordem, mas ele não fica microgerenciando as nossas decisões. Ah, você não pode ir lá, você não pode fazer tal coisa. Não. Ele nos dá a liberdade de fazermos nossas próprias escolhas. O amor não se vangloria, ou seja, ele não
toma para si uma glória que é vã. Né? Ele não se orgulha, ele não se acha mais do que ele realmente é. Ele não maltrata, não procura seus próprios interesses. Pense bem, que interesse Deus tem em nos amar? Isso só causou para ele perda e morte. Então seria muito mais interessante se ele simplesmente nos abandonasse e partisse para outra. E o amor, ele não se ira facilmente, não guarda rancor. Lembra lá no mandamento, né? Eu trago punição ali e tudo mais até a terceira e quarta geração, mas demonstro misericórdia até 1000 gerações. Né? Não guarda rancor, não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça. Deus, ele jamais vai ter alegria em ver as pessoas sofrendo de forma injusta, em ver esse mundo padecendo por causa do pecado e do mal. Mas o amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. Pensa em Deus sofrendo pelo seu povo, sofrendo pelas suas criaturas. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor jamais acaba. Quando a gente pensa na ideia de que Deus é o amor encarnado, então o amor jamais acaba porque Deus é eterno. Então esses atributos, eles descrevem perfeitamente o caráter de Deus, que é, sim, de amor na sua maior essência. 1 João 4:8, né, descreve exatamente isso. Deus é amor. Deus, ele é paciente, ele aguarda o retorno dos seus filhos mesmo após repetidas falhas. Ele é bondoso, promovendo graça, misericórdia. O seu amor não busca interesses próprios, pelo contrário, né? A cruz mostra pra gente o quanto Deus é altruísta no seu sacrifício de Cristo na cruz, né? Deus, ele não se alegra com a injustiça, mas ele celebra cada ato de retidão dos seus filhos. Ele suporta as nossas imperfeições e continua nos amando incondicionalmente. Mas como é que nós, seres humanos, podemos nos tornar esse tipo de pessoa que emula, que reflete o caráter de Deus na nossa vida? E Paulo vai oferecer uma pista lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 12 e 13, quando ele diz que o Senhor os fará crescer e transbordar de amor uns para com os outros e para com todos. Esse crescimento que ele está falando aqui em amor não é algo que a gente consegue fazer por esforço próprio, mas ele é resultado da obra de Deus em nossos corações. É um processo que envolve depender de Deus e permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter. Só que um passo crucial nesse processo é justamente a morte para si mesmo e para o egoísmo. A gente precisa morrer para o nosso próprio eu, porque enquanto o nosso egoísmo não morrer, enquanto o nosso eu não morrer, ele sempre será a prioridade acima dos outros e acima de Deus. Por isso que essa expressão, ela não sugere a perda da identidade, né? A gente não está falando, quando a gente fala de negação do eu, a gente não está falando de deixar de ser quem você é em termos de personalidade. A gente está falando de um afastamento dessa busca egoísta em sempre satisfazer nossos próprios interesses, sempre colocar o eu em primeiro lugar acima dos outros. Quando nós morremos para esse tipo de egoísmo, é aí que nós abrimos espaço para o amor divino operar em cada um de nós. E isso é o que nos capacita a sermos pacientes em meio à irritação que outros possam causar, circunstâncias, sermos bondosos em situações difíceis, sermos altruístas mesmo quando sacrificar algo parece muito difícil. E Paulo vai lembrar a gente que o amor, ele não é apenas um sentimento. O amor, ele é uma escolha deliberada, uma escolha diária. Viver o amor descrito em 1 Coríntios 13 exige abandonar o orgulho e viver uma vida de paciência, abandonar o rancor e viver uma vida de perdão e misericórdia. Esse é um chamado para nós refletirmos o caráter de Deus em cada interação que nós temos uns com os outros, confiando de que Ele vai nos capacitar a amar assim como Ele nos ama, de uma maneira plena, altruísta e, é claro, transformadora. E para a gente concluir o nosso estudo dessa semana, Ellen White, ela presenteia a gente com uma poderosa reflexão quando ela diz: seja qual for a sua experiência passada, por mais desanimadoras que sejam as suas circunstâncias atuais, se você vier a Jesus como está, fraco, desamparado, desesperado, não importa. O nosso Salvador, ele é compassivo e o encontrará de longe, envolvendo você com seus braços de amor e o seu manto de justiça. Essa declaração, ela encapsula toda a essência do amor e da compaixão de Deus que se manifestam mesmo nas nossas piores circunstâncias. Pense na história do filho pródigo, aquele jovem que após desperdiçar tudo é recebido pelo pai com um abraço e uma festa generosa.
Essa é a imagem que descreve perfeitamente o nosso Pai Celestial. Ele não espera que nós estejamos perfeitos para nos aproximarmos dele. Pelo contrário, é justamente na nossa fraqueza que ele nos fortalece de verdade, porque nós confiamos plenamente nele. É no nosso desespero que ele nos dá mais esperança. Por isso que essa promessa, ela não é apenas um ideal teológico, não é apenas um ensinamento bíblico. É uma prática que deve ser vivida diariamente. Só que talvez você já tenha experimentado esse acolhimento em momentos de dor, né? Numa oração sincera ou em um gesto inesperado de bondade. Então, se isso é verdade, estenda também isso aos outros. E se você ainda não experimentou isso, busque a Deus, clame a Ele e Ele vai responder. Hoje o convite é claro. Venha a Jesus, não importa como você está, não importa qual seja o seu passado, lembre-se, Ele está de braços abertos para transformar você. E isso nos desafia a também sermos reflexo desse amor compassivo, acolhendo o próximo com graça, com empatia e com amor divino. Tá certo? O que você achou do estudo de hoje? Se você gostou, não esquece de deixar ali o seu joinha, de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para continuar acompanhando aqui os temas transformadores deste trimestre sobre o amor e a justiça de Deus. Semana que vem tem mais e a gente vai explorar um tema intrigante, né? A ira do amor divino. Será que Deus, sendo amor, ele pode se irar também? A gente vai descobrir isso na semana que vem. Eu espero você lá. Tchau, tchau.